Deus falou com você na primeira quinta-feira, também na segunda quinta-feira, e com certeza já está falando com você nesta última quinta-feira da campanha O que queres que eu te faça? O tema dessa mensagem, amados, é oportunidade de ver Jesus, uma visão espiritual. Nesse texto que acabamos de ler, Marcos 10, versículos 46 ao 52. No versículo 46 diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Nesse verso 46 diz que Jesus foi a Jericó, e saindo ele de Jericó, Jesus só foi para Jericó uma vez, e nessa uma vez que Jesus foi para Jericó, duas coisas extraordinárias aconteceram. A primeira foi na vida do Zaqueu, pois esse morava em Jericó. Zaqueu, nós conhecemos a história dele. Era um publicano, era um cobrador de impostos, aquele que o seu povo o odiava por cobrar mais impostos do que devia. Então Jesus, ele vai para Jericó essa uma vez só, para fazer a obra na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, e a multidão que cercava Jesus impedia que Zaqueu visse Jesus. Zaqueu corre então à frente da multidão, sobe na figueira brava e de lá de cima vê Jesus. Ele não só vê Jesus, mas como ele também chama a atenção de Jesus. Você veio nessas 3 quinta-feiras para ver Jesus, e tenha certeza que você não vê somente ver Jesus, você chamou a atenção de Jesus para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus vê Zaqueu e diz: desce depressa, eu quero entrar na sua casa. Oh, glória a Deus! E dentro da casa de Zaqueu, Jesus faz um milagre poderoso, o milagre da salvação na vida de Zaqueu. Glória a Deus. Então Jesus uma vez só foi em Jericó e fez duas coisas extraordinárias. A primeira na vida de Zaqueu, e a segunda foi na vida de Bartimeu, o cego. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui na Bíblia Sagrada? É que temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Esse versículo me faz entender, me faz aprender que eu, você, a igreja, tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Que você possa aproveitar a oportunidade que Deus te dá em cada culto que você vem. É uma oportunidade que Deus nos dá de adorarmos a Ele e Ele operar milagre em nós, de louvarmos a Ele, Ele curar as nossas enfermidades, de nós adorarmos a Ele, Ele perdoar os nossos pecados. Bartimeu, o cego, ele aproveitou essa oportunidade, pois se Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele não teria sido curado e salvo, pois Jesus nunca mais voltou em Jericó. Aproveite a oportunidade que Deus te dá e tenha visão espiritual. Irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Não deixe essa oportunidade passar. Jesus está neste lugar. Mateus 18, verso 20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está no nosso meio nesta noite. Então vamos aproveitar essa oportunidade para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer ao seu nome, para clamá-lo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia.
Aproveite essa oportunidade e clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apocalipse 1, versos 12 e 13 vai dizer que Jesus passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a igreja. Ele passeia no meio da igreja. Aproveite a oportunidade, toque em suas vestes, clame a Ele, diga a Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha casa, da minha família. Aproveite essa oportunidade. Ele está na casa. Oh, glória a Deus. Amados, não vamos deixar essa chance passar. Vamos abrir o nosso coração e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a Ele. Ele diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nesta noite, igreja, clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 47: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego ouviu que era Jesus que estava passando. Ele está sentado à beira do caminho, não enxerga nada e ouve passos, falatórios, barulhos. E aí ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? E alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré, ele está passando aqui agora. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele entende: Jesus de Nazaré é aquele que fez um milagre dentro da casa de Zaqueu. É aquele que estava dentro de Jericó, operando esse milagre de salvação. Zaqueu e a sua família. E agora ele está saindo de Jericó. É essa oportunidade que eu quero. Eu não vou deixar passar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamou ao Senhor. Ele não deixou passar essa oportunidade. Aqui nesse verso 47, eu aprendo, amados, que a fé vem pelo ouvir. Como diz Romanos capítulo 10, o versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nesta noite, minha igreja do Senhor Jesus, não deixe essa oportunidade passar. Deixa eu te dizer que a palavra que você está ouvindo aqui nesta noite vai te encher de fé, ao ponto de você clamar: Jesus, estou aqui à beira do caminho, te clamo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os testemunhos aqui já foram ditos: pessoas que clamaram: Jesus, filho de Davi, e recebeu a casa, e recebeu o emprego. É porque creu na palavra, é porque teve fé na palavra, é porque aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. E essa oportunidade nós não podemos deixar passar, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O cego Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, clamou por ele. Jesus é o único, amados, que vai ouvir o meu e o teu clamor. As pessoas aí fora buscam o seu socorro em outras pessoas do mundo, mas a igreja de Jesus Cristo, que ouve a palavra de Jesus, essa clama aquele que tem todo o mundo. Clama aquele que ouve, porque a palavra de Deus vai dizer que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Nesta noite, os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido de socorro. Jesus, filho de Davi, me socorre. Verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Amados, o inimigo da nossa alma vai tentar nos impedir de clamarmos por Jesus. Ele vai usar as suas artimanhas para nos impedir de virmos cultuar. Ele vai usar de todas as maneiras nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. Ele vai preparar ali armadilhas para que nós venhamos cair, para que nós não venhamos ter um encontro com Jesus. Enquanto o cego clamava, vinha a multidão e dizia: cala a boca, para de chamar por ele, ele não vai te ouvir. E o inimigo da nossa alma fica nos influenciando às vezes, que não vale a pena vir cultuar, que não vale a pena orar, que não vale a pena buscar Jesus. Mas é mentira de Satanás, e está repreendido e caído por terra nesta noite. Jesus está dizendo para mim e para você: clame a mim, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Nesta noite, clame a Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Vamos persistir clamando por Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 7, dos versículos 24 ao 30, falar da mulher sírio-fenícia que não desistiu de clamar por Jesus. Jesus entra na cidade, a mulher sírio-fenícia vem clamando atrás e dizendo o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram: Senhor, despede a mulher, ela vem gritando atrás de nós. Jesus não dá bola para os discípulos, ele entra na casa, dentro da casa a mulher também entra, continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pedras no chão, aos pés de Jesus. Jesus: olha, o que tu queres, mulher? Ela diz: Senhor, me socorre, a minha filha está em casa endemoniada. Jesus diz para ela: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher diz: mas Senhor, eu sei disso, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, meu irmão, minha irmã. Você que persiste na oração, você que persiste em vir aos cultos, grande é a tua fé. Clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De uma coisa eu tenho a certeza: essa frase nunca mais vai sair da tua alma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos que saber, amados, que todas as vezes que buscamos a Jesus, o inimigo da nossa alma vai se levantar de todas as maneiras para tentar nos impedir de alcançarmos o nosso milagre em Jesus Cristo. Ele vai se levantar, ele se levanta com fúria. Mas uma coisa eu tenho certeza: que ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a igreja não será atingida. Não será atingida. Oh, glória a Deus. Nós não desistiremos, nós continuaremos clamando, orando, jejuando, porque Jesus vai sim ouvir o clamor da igreja. Por quê? Porque você está clamando com fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu estou clamando por aquilo que eu ainda não estou vendo, mas quando eu recebo a casa, aí vem a prova daquilo que eu estava esperando. É o milagre de Jesus acontecendo na vida daquele que clama pelo filho de Davi com fé, acreditando que vai receber o seu milagre. Verso 49: e Jesus parando disse que chamassem, e o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Talvez não foi na primeira quinta, talvez você clamou ainda na segunda quinta, e hoje no encerramento Jesus mandou o Espírito Santo te chamar em casa. Chama ele, chama ela, traz para o caminho,
porque agora eu quero ouvir da boca dele, da boca dele. Olha o privilégio que nós temos hoje, nesta noite, de estarmos aqui, neste caminho, o qual Jesus agora está à nossa frente. Nesta noite, Jesus parou para ouvir o meu e o teu clamor. Assim como a Bíblia diz, aleluia, em Josué 10, verso 13 e 14, que Deus parou o sol e reteve a lua só para dar vitória a Josué. Nesta noite, Jesus está dizendo: o que queres? O que queres? Chama ela, chama ele. Eu quero perguntar algo para ele. Eu quero perguntar algo para ela. Jesus quer te perguntar: o que você quer que eu te faça? Jesus parou nesta noite, no encerramento desta campanha, para ouvir o meu e o teu clamor e te perguntar: o que queres que eu te faça? Mamãe, o que queres que eu te faça? Pai, o que queres que eu te faça? Filhos e filhas, o que queres que eu te faça? Aleluia. Igreja, o que queres que eu te faça? O que queremos que Jesus faça? Verso 50: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa capa mostrava e identificava quem ele era: um cego, um doente. Eu não sei se ele era doente cego desde nascença, ou não sei se ele ficou cego depois. Só sei que ele era cego. E se ele nasceu cego, o pai dele, o Timeu, logo teve que comprar a capa para ele usar, para identificar que ele era cego. E cego como era defeituoso. Nesse tempo, todo doente não pode estar no convívio das demais pessoas, com a sociedade. Tinha que viver fora da cidade. Então o pai dele vai lá, compra a capa, põe sobre ele e põe ele do lado de fora da cidade. Imagina se ele ainda era criança. Um pai pegar o seu filho, tirar do convívio do seu lar, dos seus braços, e colocar fora da cidade, por causa de uma deficiência no seu corpo. Poderia ter essa deficiência no seu corpo, nos seus olhos, mas no seu coração estava cheio de fé para clamar por Jesus, aquele que não só dá visão física, mas também nos dá visão espiritual. Visão espiritual para enxergarmos a salvação de toda a nossa parentela, em nome de Jesus. Que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode enxergar isso pela fé? Você pode pela fé enxergar você e a sua casa aqui louvando e adorando a Deus, e dizendo e falando do tamanho do milagre que Jesus fez na sua vida? Está lá de fora da cidade, está com a capa mostrando quem ele era e o que ele tinha. E quando Jesus disse: chama ele aqui, olha, mestre, chama, levanta. Ele logo levantou, pegou a capa e jogou fora. Aleluia. Olha a certeza que ele ia ser curado. Porque para poder passar no meio do povo, ele tinha que estar com a capa, para dizer que era cego. Está me chamando? Tá, então já vou curado. A capa fica aqui, mas eu vou até Jesus, porque eu já vou curado. Eu já vou curado. Ele não estava enxergando fisicamente, mas o Espírito Santo já estava conduzindo ele, conduzindo ele. O teu parente não vai saber como vai chegar aqui, é porque ele não está enxergando nada, mas é o Espírito Santo que vai trazer ele, vai trazer ela, vai trazer ele, vai trazer ela, vai trazer diante de Jesus. A capa representava, identificava quem ele era, um cego. Ele deixa a capa e vai ter com Jesus. Aleluia. Quem nós éramos, quem eu era antes de Jesus me salvar. Você se lembra quem você era? Puxe na sua memória agora da onde Jesus te tirou. Aleluia. Toda a sua trajetória agora, deixou a capa, se levantou sem enxergar nada e veio caminhando. Veio caminhando 2 anos, 3 anos, caminhando 5 anos, caminhando. E hoje você está onde? Está
Queridos, assim como Bartimeu jogou fora a capa, nós precisamos nos livrar por completo de tudo aquilo que nos prende ao passado. Seja livre, deixa a capa para trás. Você é livre, você é livre. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh glória! Verso 36. Se um filho te libertou, verdadeiramente, és livre. Estás livre pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3 e o verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo. Prossiga para o alvo, que é Cristo. Você continua caminhando para junto de Jesus. Irmãos, a nossa esperança, o nosso socorro, o nosso milagre está em Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, falando no verso 51, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Igreja, vocês acham que Jesus precisava fazer essa pergunta? Ele era Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Sim, ele precisava fazer essa pergunta. Por quê? Porque desde o início Deus deixou o livre-arbítrio. Jesus tem milagre para fazer, mas depende de mim querer receber o milagre ou não. Depende de nós, depende do ser humano querer escolher através da fé esse Jesus maravilhoso. A escolha é nossa. Será que queremos somente os milagres ou realmente o dono dos milagres? Sabe, quando desce aquele homem pelo telhado, curou, desceu pelo telhado, Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados. Ele continuou deitado na cama, mas crendo: os meus pecados estão perdoados. Oh, glória a Deus, eu posso morrer. Aí os fariseus se levantaram. Jesus: quer saber de uma coisa? Seus pecados, para saberem que o Filho do Homem tem poder, estás perdoado. Então agora pega a tua cama e vai para a tua casa. Porque mesmo não sendo curado, ele creu que os seus pecados foi perdoado. Como já foi dito aqui, não é porque ele faz, é por quem ele é. Ele é Deus. Curando ou não, ele é Deus. Jesus curava todos que criam, mas os que não criam não eram curados. Porque o que mais importa, amados, é nós cremos em Deus. Jacó foi tocado pelo anjo, passou o resto da vida inteira mancando de uma perna. Era todo atrapalhado, sadio, andava, falava normalmente, corria, apontava de todo jeito, mas quando teve um encontro com Deus, passou o resto da vida mancando, mas cheio de fé no Deus Jesus. Você está dizendo: mas Deus não fez ainda. Mas continua crendo, continua acreditando, continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pois assim como diz a Bíblia em João 4:23, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. Ele pode curar minha visão ou não pode? Eu continuo adorando. Ele cura minha audição ou não cura? Mas eu continuo adorando. Ele cura minhas pernas, Ele cura os meus braços. Cura ou não cura? Eu vou continuar adorando, 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 adorando. E o verso 52, para encerrarmos, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Primeiro que salvou, depois que salva,
Os olhos abrem. Salvou. Vai, abre o olho. Um milagre. Ei, milagre quem faz é Jesus. Aleluia. E faz da maneira que Ele quer fazer. Quem é o homem para discutir com Deus a forma que Ele faz milagres? Quem somos nós? Não. Ele faz da forma que Ele quer. Aleluia. Eu não sei como é que Ele vai fazer um milagre na tua casa, mas só sei que Ele vai fazer um milagre. Se você crê, Ele vai fazer um milagre. Se você crê, os teus olhos vão ver o milagre. E o tamanho do milagre, amados, pode ser tamanho de um grão de mostarda. É pequenininha, mas vai crescer uma árvore frondosa, gigante para a obra de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. O que eu e que você devemos fazer? Abrir os nossos olhos, recebemos o nosso milagre. O que aconteceu com o cego? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Oh, glória! Você está aqui porque Jesus já fez um milagre na sua vida. Você está aqui porque você continua seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia! E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem para o Pai a não ser por mim. Continue andando nesse caminho, igreja. Continue andando nesse caminho chamado Jesus. Siga Jesus depois do milagre. Continue fiel até o arrebatamento da igreja, e que a eternidade esteja diante dos teus olhos. Glória a Deus. E que nós, que a igreja, possa ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. Glória a Deus. E as palmas louvam e engrandecem a Jesus. Amém.